Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Clara, isso mesmo, CLARA, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, o clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article Expanded da AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. E em cada episódio, revisitamos um artigo original de Joca Torres e o ampliamos com novas conexões, analogias e reflexões que vão além do texto escrito. E este é o nosso 8º episódio. Hoje vamos conversar sobre o artigo intitulado A Internet Empolgava, a IA Assusta. Por quê? Jocaí, esse contraste que você apresenta no artigo é fascinante. É como se estivéssemos diante de dois momentos históricos onde a humanidade encontra uma tecnologia revolucionária, mas as reações são completamente opostas. Nos anos 90, a internet despertava aquela sensação de "Uau, que possibilidades!", enquanto hoje a IA provoca um "Ai meu Deus, e agora?". Que fenômeno psicológico explica essa diferença? Exato, Clara. E olha, eu vivenciei essa transição dos anos 90 bem de perto. Tinha um BBS chamado Dial Data. Para quem não sabe, BBS eram essas redes de computadores que antecederam a internet popular. Era tudo muito artesanal, muito experimental. Quando a internet chegou, foi natural migrar os serviços. A sensação era de expansão, de novas fronteiras sendo abertas. E sabe o que é interessante? No Dial Data, tínhamos cerca de 200 usuários conectados simultaneamente no auge, e isso já parecia revolucionário. Hoje, uma única interação com o ChatGPT processa informações de milhões de fontes instantaneamente. A escala mudou de forma exponencial, não linear. Nos anos 90, você ligava o modem, ouvia aqueles ruídos icônicos que para nós eram como uma sinfonia da conectividade e sabia exatamente quando estava entrando na rede. Hoje, a IA está sempre ligada, sempre aprendendo, sempre presente. É como se tivéssemos passado de visitar a tecnologia para viver dentro dela. Isso me faz pensar numa analogia. É como se nos anos 90 tivéssemos construindo pontes para territórios desconhecidos, onde cada nova conexão era uma aventura. Já hoje, com a IA, é como se essas pontes estivessem sendo construídas por robôs superinteligentes, e nós não temos certeza se eles vão nos levar para onde queremos ir ou se vão simplesmente nos substituir no processo. Isso me faz pensar em conceitos da psicologia cognitiva. Existe uma coisa chamada ilusão de controle. Nossa tendência a acreditar que temos mais influência sobre eventos do que realmente temos. Nos anos 90, mesmo que não controlássemos completamente a tecnologia, tínhamos a ilusão de controle, porque podíamos ver os passos, digitar comandos, carregar páginas, escolher links. Com a IA, perdemos até essa ilusão. Pedimos algo ao ChatGPT e magicamente aparece uma resposta elaborada, mas não fazemos ideia de como chegou lá. É como se pedíssemos direções e, em vez de recebermos um mapa, fôssemos teletransportados direto ao destino. Perfeita analogia. E tem outro ponto crucial: o contexto histórico. Os anos 90 foram pós-Guerra Fria. Havia otimismo no ar, a sensação de que a humanidade tinha superado seus maiores conflitos. Hoje, vivemos múltiplas crises simultaneamente: climática, política, social. Então, quando surge uma tecnologia poderosa, nossa primeira reação é defensiva, não expansiva. E esse medo também tem a ver com a velocidade, não é? A internet dos anos 90 ainda dependia muito da nossa iniciativa. Você tinha que aprender HTML, configurar modem, escolher provedor. Era um processo onde nos sentíamos no controle. A IA parece que funciona sem a gente, aprende sozinha, evolui numa velocidade que nosso cérebro humano mal consegue acompanhar. Exato. No artigo, eu apresento uma tabela comparativa que ilustra bem isso. Por exemplo, o impacto no trabalho. A internet criou empregos gradualmente, enquanto a IA ameaça substituir profissões da noite para o dia. A percepção pública também mudou. Antes, víamos oportunidade. Agora, vemos ameaça. E tem a questão da transparência.
Sabíamos como a internet funcionava, mas a IA é uma caixa preta para a maioria das pessoas. Essa opacidade da IA me lembra daqueles magos antigos que fascinavam e assombravam ao mesmo tempo. As pessoas não entendiam o truque, então oscilavam entre admiração e terror. Mas você termina o artigo com uma história linda sobre uma criança de 5 anos que pediu para a IA desenhar um unicórnio. Conte pra gente sobre essa história. Ah, essa história é maravilhosa. Uma criança de 5 anos viu os adultos usando IA e simplesmente pediu: IA, desenhe um unicórnio para mim. Para ela, a IA não era diferente de um lápis de cor ou um pincel, apenas mais uma ferramenta para criar. Não havia medo, ansiedade ou preocupação com o futuro da humanidade. Era só: quero um unicórnio, você pode fazer? E a IA fez um unicórnio lindo. E tem outro aspecto interessante sobre essa história da criança. Ela não pediu para a IA resolver um problema ou otimizar um processo. Ela pediu para criar algo puramente imaginativo, algo que não existe no mundo real, um unicórnio. Isso revela algo profundo sobre como as crianças veem a tecnologia, não como ferramenta de eficiência, mas como ferramenta de ampliação da realidade. Enquanto adultos perguntam: isso vai tornar meu trabalho obsoleto? Crianças perguntam: que mundos posso criar com isso? É a diferença entre medo da substituição e empolgação com a ampliação. Essa criança me faz pensar que talvez o problema não seja a tecnologia em si, mas sim as lentes que usamos para enxergá-la. Para ela, a IA é simplesmente um novo crayon na caixa de giz de cera. Para nós adultos, é uma ameaça existencial. É como se tivéssemos perdido essa capacidade infantil de ver possibilidades onde outros veem problemas. Perfeito. E esse é o cerne da questão. As crianças não carregam o peso das expectativas profissionais, dos medos econômicos, da ansiedade sobre o futuro. Elas simplesmente experimentam. E talvez seja essa a lição mais importante. Precisamos resgatar um pouco dessa curiosidade infantil, dessa disposição para brincar com as novas ferramentas, ao invés de imediatamente categorizá-las como ameaças. Isso me conecta com uma reflexão sobre padrões históricos. Será que sempre foi assim? Quando a imprensa foi inventada, os escribas devem ter sentido o mesmo medo que os redatores sentem hoje com o IA. Quando as máquinas industriais surgiram, os artesãos devem ter vivido a mesma ansiedade que os programadores vivem agora. Talvez o medo seja natural, mas a adaptação também seja inevitável. É fascinante quando olhamos para a história das tecnologias disruptivas. Quando a fotografia foi inventada, pintores declararam que era o fim da arte. Quando o cinema surgiu, teatros temeram o fim das apresentações ao vivo. Quando a televisão chegou, rádios previram o seu próprio fim. E sabe o que aconteceu? Cada tecnologia não substituiu a anterior, mas criou novos nichos, novas formas de expressão, novos mercados. A fotografia libertou a pintura para ser mais experimental. O cinema inspirou o teatro a ser mais íntimo. A televisão fez o rádio se reinventar. Talvez a IA siga o mesmo padrão, não substituir, mas provocar uma evolução criativa em todas as áreas que toca. Sim, e tem uma diferença fundamental nos anos 90. Éramos nós construindo a internet. Hoje, sentimos que a IA está sendo construída por grandes corporações sem nossa participação direta. Nos anos 90, qualquer um podia criar um site, montar um BBS, participar da construção dessa nova realidade. Hoje, a IA parece algo que acontece conosco, não por causa nossa. Mas talvez esta sensação de passividade seja também uma questão de perspectiva. Cada vez que usamos ChatGPT, Midjourney ou qualquer ferramenta de IA, estamos participando da construção dessa tecnologia. Nossos prompts, nossos feedbacks, nossas criações estão moldando como essas ferramentas evoluem. A diferença é que a participação, hoje, é menos técnica e mais criativa. Exato, Clara. E isso me lembra de uma observação interessante. As pessoas que estão se adaptando melhor à IA são justamente aquelas que adotaram a mentalidade da criança do unicórnio. Elas começam com projetos pequenos e criativos, usar IA para escrever poemas, criar personagens para histórias, gerar ideias para presentes de aniversário. Não começam tentando resolver os grandes problemas da humanidade ou preocupadas em ser substituídas.
começam brincando e, no processo, vão descobrindo aplicações mais sérias e profissionais naturalmente. É como aprender a nadar. Você não pula direto na parte funda. Começa na beirada da piscina, se familiariza com a água, vai ganhando confiança gradualmente. Excelente ponto, Clara. E isso nos leva de volta àquela criança com o unicórnio. Ela não estava passiva, estava ativamente colaborando com a IA para criar algo novo. Não estava sendo substituída pela tecnologia. Estava usando a tecnologia como extensão da sua imaginação. Talvez seja essa a mentalidade que precisamos cultivar. Ver a IA não como substituta, mas como colaboradora. E aqui está uma reflexão interessante sobre timing. Talvez precisemos dar tempo ao tempo. A internet levou uma década para se tornar realmente mainstream e outra década para que entendêssemos suas implicações sociais. Estamos nos primórdios da IA. É natural que ainda não saibamos exatamente como navegar essa nova realidade. Verdade. E talvez o aprendizado mais valioso seja esse. Em vez de tentar prever o futuro ou resistir à mudança, que tal experimentarmos com curiosidade? Como aquela criança que simplesmente pediu um unicórnio. Não sabemos onde a IA vai nos levar, mas podemos escolher se queremos fazer essa jornada com medo ou com wonder. Essa sensação de maravilhamento que torna qualquer descoberta uma aventura. E sabe o que me empolga quando penso no futuro? Imagino uma geração de crianças crescendo e tratando o IA como parceira criativa desde cedo. Elas vão desenvolver uma relação natural com essas ferramentas, que nós, adultos, ainda estamos aprendendo a construir. Talvez vejamos surgir novas formas de arte, novos tipos de colaboração humano-IA que hoje nem conseguimos imaginar. É como se estivéssemos no início de uma nova era renascentista, onde a criatividade humana, amplificada por inteligência artificial, vai produzir coisas extraordinárias. Um medo de hoje pode se transformar no entusiasmo de amanhã, assim como aconteceu com todas as grandes transformações tecnológicas. A questão é: queremos ser espectadores preocupados dessa transformação ou participantes ativos e criativos? Você acabou de ouvir um novo episódio do Beyond the Article Expanded by AI. Para ler o artigo original e explorar mais conteúdo de Joca Torres, visite giaco.com. Se escreve G-Y-A-C-O. E no final do artigo você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.